Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar justamente a sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Que semana que já se encerra. Estamos nos aproximando do terceiro domingo e há muito questionamento que devemos de ainda realizar em nossas vidas, muita mudança, muitos compromissos a assumir com a vida de fé para sermos aquilo que realmente Deus quer de cada um de nós. E hoje a primeira leitura é tirado do livro de Gênesis e nos mostra um pouco da história de José. E escutemos então o que o Senhor nos diz. Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Estes dois primeiros versículos nos mostram algo que tantas vezes passa desapercebido. José, ao fazer uma túnica de mangas largas, aliás, ao receber de seu pai uma túnica de mangas largas, é assemelhado a um príncipe, que, de certa forma, o texto pré-anuncia um futuro glorioso a José. Ainda que o amor de predileção de Israel ou Jacó por José se explica por causas humanas, entre eles se descobre algo que aparece em toda a Bíblia, como tem pessoas que gozam por pura graça de uma predileção de amor, também do amor divino, sem que isto signifique que o amor aos outros seja menor, seja indiferente, não seja igual. José é predileto no amor de Jacó e começa assim a ser a imagem de Jesus, o predileto do amor do Pai. E vejamos então como segue o texto, porque agora seguimos vários versículos adiante. Já compreendemos um pouco de José, algo que para nós passa desapercebido, mas que deve de estar claro, apesar de ser a figura de Cristo, pelo nosso batismo também, entre aspas, se assemelha à nossa figura, aqueles que devemos ser e que muitas vezes não somos. O Senhor nos revestiu também com uma túnica longa, poderíamos assim dizer, pelo nosso batismo, com a graça de sermos herdeiros, participantes da sua glória, do seu reino, pelo batismo, pela graça que ele nos dá. Mas, diferente de José, é a nossa situação. Porque ao invés de também nós correspondermos com amor de predileção como José tinha ao pai, muitas vezes nós somos como os irmãos, ciumentos, invejosos e que causam mal ao irmão. Continuemos o texto e já coloquemos todo esse questionamento em nossa vida.
Estamos vivendo a resposta de amor ao Pai, que nos revestiu com a graça de seu Filho, com a salvação de seu Filho, com o sangue de seu Filho, para herdarmos a salvação? Ou somos nós aqueles que olham com ciúmes dos demais e, ao invés de agirmos com essa correspondência de amor e gratidão para com o Pai, nós colocamos tudo a perder para vivermos a vida como achamos melhor, porque sentimos ciúmes dos demais. E assim destruímos a nossa vida e a dos demais também. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximaram, tramavam contra ele. Tramavam a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Estamos aqui diante destes versículos que se apresentam dos sonhos de José. Bem como sabemos, Deus lhe dera o dom da interpretação de sonhos. E sonhara com as estrelas que se prostravam diante dele, o adoravam, e falava disso à sua família, a seus irmãos. Ele, com os dons que recebera de Deus, agora servia a seus irmãos e lhe contava tudo aquilo que Deus lhe manifestava em sonho. Seu pai, em primeiro momento, descartou a possibilidade, achando que José se iludira com esses sonhos. Mas Israel, ou Jacó, permaneceu ainda aberto àquilo que Deus quisera falar. Permaneceu reflexivo. Seus irmãos não. Seus irmãos queriam que fracassasse o anúncio do sonho e, por isso, atuam contra ele perversamente. E o que vão fazer? Vão fazer algo terrível, um crime que representa matar o irmão. Assim, sucedendo que José depois vai chegar ao Egito e realizar aquilo que estava nos projetos de Deus. Continuemos ainda nossa reflexão. Disseram entre si: vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Continuemos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Aqui encerra a nossa leitura de hoje. Está ligada diretamente ao Evangelho, a parábola dos vinhateiros homicidas. Mas o que ainda temos aqui para refletir em nossas vidas? Devemos de olhar para nós e compreender que muitas vezes não sabemos reconhecer as nossas luzes, os dons que o Senhor deu para nós e derramou em nossas vidas. E achamos que somente os outros têm um grande dom e nós não temos nada. E caímos no desconforto, nos ciúmes, na inveja. Devemos de recordar, irmão e irmã, que cada um tem seus dons e não se deve de invejar aos outros.
Devemos nos alegrar dos dons dos outros. Isso muitas vezes acontece no trabalho, na vida familiar e, infelizmente, na igreja. Os ciúmes porque o outro tem uma capacidade que eu não tenho e não sou capaz de olhar e ver também os dons que Deus deu para mim. Se fôssemos capazes de compreender os dons que Deus nos deu e colocarmos, sem ciúmes, sem inveja, ao serviço de todos, seríamos felizes. Mas, infelizmente, a natureza humana nos mostra que fazemos o contrário. Quantas pessoas dentro da igreja fazem esta perseguição? Matam o irmão, matam o dom do irmão, por ciúmes, inveja, ao caluniar, ao esmorecer, ao criticar, ao debochar, ao não querer que o outro exerça o seu dom e seu ministério, porque eu não estou de acordo, eu não gosto da pessoa. Caro irmão e irmã, se fazemos isso, se temos isso na comunidade, estamos vivendo como os irmãos perversos de José, fazendo mal àqueles que, diante de nós, representam a presença de Cristo. E o que temos feito? Somos como José, que, recordando a qualidade do nosso batismo, devolvemos este amor grandiosíssimo ao Pai, à Trindade, manifestando uma vida de obediência, de santidade, exercendo os dons que o Pai nos dá para a alegria de todos e nos alegrando pelos dons dos demais? Ou somos nós, os irmãos de José, exceto Rubem, que nos apresenta a leitura, mas os demais que, por ciúmes e inveja, tramam contra a vida, contra a espiritualidade, a unidade de José com a vontade de Deus? Cabe a cada um de nós nos questionarmos e sermos sinceros. Porque, mais uma vez, repito o que disse outra vez, que muitas vezes quem não se reconhece nos textos bíblicos, ao menos em alguns aspectos, ou que acha que não, eu nunca fui e nunca serei assim, sinto muito. Talvez são as pessoas que mais o são. São as pessoas que são verdadeiramente as que perseguem, caluniam, maltratam, são ciumentas, invejosas, perseguidoras dos demais, porque não sabem reconhecer os seus dons e sentem ciúmes daquilo que Deus realizou na vida dos demais. E por isso perseguem e destroem os demais. Passemos brevemente pelo Salmo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. E segue adiante o texto. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Vemos que de todo mal Deus tira um bem. Se olharmos a morte de Cristo com um olhar meramente humano, é um mal. Mas deste mal aparente, Deus tirou um bem. Abriu-nos as portas do céu. Deu-nos a ressurreição em Cristo. A mesma coisa José. José que, perseguido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna e vendido por um valor menor do que um escravo, fora preparar o caminho para que seu povo se salvasse da fome e assim a vontade de Deus se manifestasse no meio de todos. Assim devemos de reconhecer também o amor de Deus para conosco. Seremos perseguidos, maltratados, caluniados se somos fiéis, se vivemos aquilo que o Senhor quer de nós. Mas se nos mantemos fiéis, reconheceremos ao final aquilo que o Senhor quis realizar, mesmo com tudo aquilo que passamos. Escutemos agora o Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros.
mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a compreender do texto que hoje nos apresenta? Alguns aspectos já vimos com a história de José. A questão dos ciúmes, do querer tirar aquilo que pertence ao outro. Mas, recordemos, o Evangelho já está justamente no caminho de Jesus para a sua morte e ressurreição. E aqui vai, assim, destacar o ódio, a fúria dos sumos sacerdotes para contra Jesus, perseguindo até a morte. Devemos de ver que aquilo que Jesus nos coloca nesta parábola também tem a ver conosco. Sabemos que Deus é o vinhateiro. Deus nos deu, poderíamos colocar assim em paralelo, a vida. Ele nos deu a vida para que nós cuidássemos, para que nós agíssemos de forma que a nossa vida, a videira, dê frutos e nós, no tempo certo, lhe devolvamos aquilo que lhe pertence, os frutos. Ele nos, assim, alugou, entre aspas, aquilo que nos pertence, nos arrendou, mas muitas pessoas, quando Deus nos incomoda, pedindo os frutos que nós devemos de dar na nossa vida, nós o matamos, nós o expulsamos, nós o perseguimos. Devemos de recordar os verbos que aparecem antes. Plantou, cercou, edificou. Descreve minuciosamente o cuidado com que o pai de família preparou a sua vinha e as condições de segurança com que a adotou, para que os lavradores a pudessem cultivar com maior fruto. O Salvador da ideia da providência, assim nós devemos de olhar para a nossa vida. E nós que devemos de cuidar desta vinha, o que temos feito dela? Quando o Senhor nos pede a santidade, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, abandonar coisas erradas, abandonar maus costumes, abandonar os vícios. E aqui vícios não é só bebida e drogas, mas todos os tipos de vícios, e vício é tudo aquilo que é contrário à virtude. Nós expulsamos Deus de nossa vida? Espera, não é tanto assim, não preciso mudar tanto assim. Somos assim, meu irmão, minha irmã. Estamos matando de outra forma a Deus, a Jesus. Jesus, é claro, naquilo que fala. Ele denuncia que aqueles inimigos tramam a sua morte e o levarão a efeito. Eu e você também podemos fazer o mesmo. Quando nós não queremos corresponder à vontade de Deus e realizar aquilo que Ele nos pede. Quando eu e você temos tempo para tudo menos para Deus. Quando eu e você excluímos todos aqueles que denunciam para nós que estamos errados, que mostram para nós que estamos no pecado, que mostram para nós que devemos de rezar mais, buscar mais a Deus. Basta olhar as perseguições do mundo. Sabemos muito bem que um grande sacerdote
Rezando o terço incomodou mais do que muitos outros. Por quê? Porque ao rezar o terço, está também pregando, anunciando a verdade, e isso incomodou. Então é necessário que Cristo morra. E nisso acontece a perseguição dos irmãos, como José. Nós, como temos vivido a correspondência à vontade de Deus? Temos compreendido que somos meros e pequenos gestores daquilo que Deus nos dá, mas não somos proprietários de nada? Estes vinhateiros do Evangelho não querem saber disso. Não querem reconhecer que o dono da vinha é um outro e não eles. E eu e você. Reconhecemos quem nos deu a vida e quem pode tirá-la? E por isso vivemos e damos os frutos que a vida deve dar para Deus? Ou nós nos sentimos donos, proprietários da nossa vida? Recordemos uma passagem das Escrituras, aquilo que o próprio Jesus diz. Parafraseando Jesus, você pode dar a sua vida, tirar a sua vida e devolvê-la? Creio que não. Somente Deus. Ele é o proprietário da vida e da morte. E nós podemos escolher viver verdadeiramente ou morrer eternamente. Assim, todos os que foram perseguidos até a chegada do Filho foram mortos, todos eles, porque recordavam a quem pertencia a vinha. Como muitos de nós hoje somos, entre aspas, mortos no coração, na mente, na vida das pessoas, não fisicamente, mas de um certo modo as pessoas não querem nos considerar como vivos, por quê? Porque simplesmente não gostam que nós recordemos a quem pertencemos. E se pertencemos a Deus, devemos viver para Ele e dar os frutos que Ele nos pede. Mas o que temos feito, irmão e irmã? Temos dado os frutos no tempo devido? Assim, julgando a conduta cruel dos lavradores, os sumos sacerdotes dizem o quê? Dizem que aqueles que lavraram a própria condenação. E Jesus disse assim que por operarem com igual perversidade serão privados do reino de Deus, em cuja posse outros entrarão. E nós entraremos no reino de Deus, no reino dos céus? Ou também nós seremos privados? Por quê? Porque abusamos daquilo que o Senhor nos deu. Vemos a perversidade dos irmãos na primeira leitura e a perversidade dos vinhateiros no Evangelho. Nós escolhemos ser como José e Jesus, o filho que vai ser caluniado, perseguido, maltratado e morto, mas ressuscitará. Como José, que depois de tudo que passou, também concedeu, por graça de Deus, a graça da vida ao seu povo? Ou nós seremos aqueles que se revoltam contra Deus? Vão até a igreja de vez em quando, rezam um pouco, mas mudar de vida que é bom, nada. Me converter verdadeiramente, nada. Não, para que tanto? Isso daí é excesso. Será? Se não correspondemos ao amor de Deus para conosco, com o nosso amor, e vivendo verdadeiramente para Ele, podemos perder a vida eterna. E, por fim, há uma frase que foi saltada do Evangelho, e na Bíblia que eu tenho a tradução diz assim: o que cair, porém, sobre esta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará esmagado. Qual pedra? A pedra rejeitada pelos construtores. Nós podemos ou aceitar Jesus como a pedra angular. A pedra angular é aquela, justamente, se olhamos as catedrais medievais, as construções de pedras, aquela que no arco fica no meio e sustenta ambos os lados para que não venha a cair aquela parte da porta. Se Jesus se torna aquela pedra de nossa vida para em pé. Se Jesus não se torna o sustento de nossa vida, o fundamento de tudo, nós podemos cair sobre ela e destruir-nos
ou ela cair sobre nós e sermos esmagados. Por quê? A escolha é nossa. Há duas opções: ou viver para Cristo, ou contra Ele. E qual temos vivido? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos as graças e bênçãos que o Senhor realiza em nossas vidas e sermos gratos por isso, colocando ao serviço de Deus e dos irmãos todos os dons que dá a cada um de nós. E vivendo cada vez mais a sua graça, o seu amor, a sua bondade, e nos alegrando com os dons que dá também aos nossos irmãos, possamos ajudar mutuamente neste caminho rumo ao céu, buscando cada vez mais a santidade e dando os frutos que o Senhor espera de nós, para que um dia, vivendo com Cristo como nosso fundamento nesta vida, possamos participar na sua glória na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.